Paciente de 5 anos de idade, há 48 horas iniciou o tratamento de infecção urinária com nitrofurantoína em dose adequada e ele chega à emergência com relato de palidez e prostração. Nos exames iniciais é feito o diagnóstico de anemia hemolítica. Dentre as alternativas abaixo, assinale a que contém a causa mais provável para a anemia do paciente. Letra A, anemia hemolítica autolimitada. Letra B, deficiência de ferro. Letra C, deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase, a famosa deficiência de G6PD. Letra D, deficiência de piruvato quinase. E a letra E, anemia falciforme. Então, usando aquele protocolo que a gente viu na primeira questão, vocês já podem ver que nós nem temos os resultados dos exames laboratoriais. Então, nesse caso, o segundo passo, que é um dos passos mais importantes, nós não vamos conseguir avaliar. Então, a gente volta para o primeiro passo, que é exatamente a única informação que nós temos para chegar à principal hipótese diagnóstica, que é exatamente o quadro clínico. Será que tem alguma informação relevante nesse quadro clínico? Com certeza tem, e é exatamente esse início do tratamento de uma infecção urinária a 48 horas com nitrofurantoína. A gente sabe que existem algumas causas de anemia que são induzidas por medicações, são induzidas por fármacos, e é exatamente esse o protótipo de questão que vai aparecer na sua prova de residência médica. O paciente usa uma medicação, nesse caso foi a nitrofurantoína, e logo depois, algumas horas, alguns dias depois, ele começa a ter uma anemia, e aí normalmente vai ser uma anemia hemolítica, como a banca já nos deu essa informação. Então, quais são os tipos de anemia que são induzidas por drogas? As duas principais causas, as causas que você vai ficar de olho na sua prova, são exatamente a anemia hemolítica autoimune. Então, o que é a anemia hemolítica autoimune? O paciente desenvolve anticorpos contra as suas próprias hemácias. Essa indução, essa produção de anticorpos contra as próprias hemácias, ela pode ser idiopática ou ela pode ser secundária a alguns fatores. Ela pode ser secundária a diversas doenças, por exemplo, câncer de ovário, por exemplo, HIV, tuberculose, são todas doenças que podem gerar uma indução de anemia hemolítica autoimune. Mas ela também pode ser induzida pela ingestão de remédios, a ingestão de fármacos. E aí, quais são os principais fármacos relacionados à anemia hemolítica autoimune? O principal, que mais vai aparecer na sua prova, é a metildopa. Anota isso, a metildopa. Se aparecer um paciente que fez uso de metildopa e logo depois começou a ter uma anemia hemolítica, você já sabe, é uma anemia hemolítica autoimune induzida pela metildopa. Mas outros fármacos importantes, a procainamida é mais um exemplo, a penicilina, o ibuprofeno, são todos exemplos de medicações que podem levar uma anemia hemolítica autoimune. Inclusive, eu já estou dando uma dica para vocês nessa questão, que a nitrofurantoína não é uma dessas medicações. Na verdade, a nitrofurantoína é uma das medicações que podem levar exatamente à deficiência da glicose 6-fosfato desidrogenase, a deficiência de G6PD. E aí um parênteses importante, na verdade o paciente que é portador da deficiência de G6PD, ele sempre tem uma deficiência dessa enzima. A falta dessa enzima é um dos tipos de anemia hemolítica que a gente chama por defeito enzimático. A falta dessa enzima leva as hemácias a uma maior vulnerabilidade ao estresse oxidativo. E aí algumas drogas são chamadas de drogas oxidativas. Uma delas é exatamente a nitrofurantoína, outra é o Bactrim, que é o sulfametoxazol trimetoprim, a outra é a dapsona. São todas medicações que podem levar a uma agudização da deficiência do G6PD. Não é que leva à deficiência, a deficiência o paciente já tem, só que aumenta o estresse oxidativo e isso leva a uma agudização da anemia. Anota isso, metildopa, procainamida, penicilina e ibuprofeno estão relacionados à anemia hemolítica autoimune, e a nitrofurantoína, Bactrim e principalmente a naftalina estão relacionados à deficiência de G6PD. Se você memorizar isso, esse tipo de questão vai ser o tipo de questão mais fácil sobre anemia. E a melhor notícia, a maioria das pessoas não memorizou esses medicamentos. Então a pessoa vai ficar na dúvida, vai acabar chutando. Então esse é o protótipo da questão sobre a deficiência de G6PD. Pode marcar a letra C,